Sabe aquela sensação de passar horas lendo uma coisa super densa, para uma prova, para o trabalho, e aí no final parece que, sei lá, nada ficou? Totalmente. Aquela frustração de que a informação simplesmente não grudou. Exato. E é por isso que a nossa conversa de hoje vai ser, assim, fascinante. A gente recebeu um material que é quase um manual de instruções do nosso cérebro para aprender. A ideia é pegar o que a neurociência já sabe para otimizar como a gente estuda, como a gente lembra das coisas e, principalmente, como a gente lida com a pressão, né? Exatamente. A fonte principal aqui é um e-book, Neurociências Aplicadas à Aprendizagem, feito por pesquisadores lá da USP, da Universidade de São Paulo. Ah, que legal! E o que é ótimo nele é que não é só um monte de dado científico. Ele foi pensado para ser uma ponte, sabe? Entre a pesquisa de ponta e as estratégias práticas que qualquer um pode usar. Perfeito. Então a nossa missão aqui é essa: mergulhar nesse manual, tirar as ferramentas mais úteis, as ideias mais surpreendentes, montar um guia prático para quem quer aprender de um jeito mais inteligente e não só mais intenso. Isso aí. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Qual é o básico que a gente precisa saber sobre essa máquina incrível que a gente tem na cabeça? Olha, o ponto de partida é a escala. É algo absurdo. A fonte cita a pesquisa da neurocientista brasileira Susana Herculano Ozel. Ela fez uma contagem e o cérebro humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões! E para dar suporte, tem mais 84 bilhões de outras células. A gente não está falando de um computador. É um universo de conexões. E a base de tudo acontece na comunicação entre eles. Que são as famosas sinapses, certo? Isso, as sinapses. É onde um neurônio libera substâncias químicas, os neurotransmissores, para conversar com o outro. Mas o conceito que a fonte mais destaca aqui é a neuroplasticidade. Que é aquela ideia de que o cérebro não é uma coisa fixa, ele vai mudando com a experiência, né? Exato. Mas muda é até uma palavra simples. Ele se reorganiza fisicamente. Aprender uma coisa nova, um idioma, um conceito, isso literalmente altera a fiação do seu cérebro. Nossa! E tem um experimento que mostra isso de um jeito que é quase inacreditável. Opa, me conta, qual é o experimento? É o trabalho de um pesquisador, o Rodrigo Quiroga. Ficou famoso como o experimento do neurônio Jennifer Aniston. Peraí, como assim um neurônio Jennifer Aniston? O que é isso? Então, a equipe dele estava monitorando o cérebro de pacientes com epilepsia, com eletrodos lá dentro, e eles acharam uma coisa que, assim, ninguém esperava. Tá. Eles encontraram um único neurônio, uma célula, que disparava, que ficava ativa toda vez que eles mostravam uma foto da atriz Jennifer Aniston. Uma foto? Qualquer foto. Não importava o ângulo, a roupa, se era uma caricatura ou só o nome dela escrito. Aquele neurônio específico reagia ao conceito Jennifer Aniston. Isso é muito específico, parece ficção científica. Um neurônio para uma pessoa. Ele não reagia para mais ninguém. Não, nada. Eles mostravam Julia Roberts, Halle Berry, familiares do paciente, e o neurônio ficava quieto. Isso mudou a ideia de que uma memória ficava espalhada e trouxe essa ideia de células de conceito. Entendi. Não que exista um neurônio para cada coisa no mundo, mas que pequenos grupos se especializam em representar conceitos. Mas a parte mais genial do experimento vem agora. Tem mais? Tem. Depois de achar esse neurônio, os pesquisadores começaram a mostrar fotos da Jennifer Aniston em frente a lugares famosos, tipo a Torre Eiffel. Fizeram isso algumas vezes. Aí, um tempo depois, eles mostraram uma foto só da Torre Eiffel. E adivinha qual neurônio disparou? Não pode ser o neurônio da Jennifer Aniston? Exatamente. O cérebro aprendeu a associação. A conexão entre o neurônio Jennifer Aniston e os neurônios Torre Eiffel foi fortalecida. Isso é a base biológica da aprendizagem, acontecendo ali, em tempo real. Uau! Então, quando a gente estuda e conecta dois conceitos, a gente está literalmente fazendo isso? Forçando neurônios diferentes a dispararem juntos até eles criarem um link. É exatamente isso. Você está construindo pontes físicas dentro do seu cérebro. Certo, isso faz sentido.
para criar uma ligação momentânea, mas o que faz com que o cérebro não esqueça essa ligação da Torre Eiffel no dia seguinte? Como que essa faísca vira uma memória de verdade? Essa é a grande pergunta. E a resposta envolve duas estruturas-chave, o hipocampo e o neocórtex. A fonte usa uma analogia ótima para isso. Qual? Pensa no hipocampo como um gerente de projetos ou um registrador temporário. Quando você aprende algo novo, o hipocampo organiza a informação. Ah, boa. Ele que distribui as tarefas. Ele diz: ei, vocês aí, neurônios da Jennifer Aniston e vocês da Torre Eiffel, disparem juntos, de novo. Isso. Ele gerencia esse processo, que se chama consolidação. Por um tempo, a memória depende do hipocampo, mas com a repetição e principalmente com o descanso, essa memória é transferida e fica guardada no neocórtex, que é o arquivo de longo prazo. Entendi. E a prova mais dramática disso veio de um paciente que, infelizmente, perdeu o hipocampo. Imagino que você esteja falando do famoso caso do paciente HM. Exatamente. Henry Molaison. Ele fez uma cirurgia nos anos 50 para tratar uma epilepsia muito grave e removeram grande parte do hipocampo dele. Nossa! A cirurgia funcionou para epilepsia, mas a consequência foi devastadora. O HM perdeu completamente a capacidade de formar novas memórias de fatos, de eventos. Ele vivia sempre no presente. Que coisa terrível. Mas, se eu não me engano, ele ainda conseguia aprender algumas coisas, né? Sim, e essa é a parte que nos ensinou tanto. Ele não formava memórias declarativas, tipo fatos, nomes, mas ele conseguia aprender habilidades motoras, a memória procedural. Ah, sei. No experimento mais conhecido, pediram para ele desenhar uma estrela, olhando só o reflexo da mão no espelho. É super difícil. No primeiro dia, ele errou muito. No segundo, foi melhor. No terceiro, ele já estava craque. Mas ele não se lembrava de ter feito a tarefa antes? Com nenhuma lembrança. Todo dia ele falava: nossa, que tarefa estranha, acho que nunca fiz isso. Mas as mãos dele sabiam o que fazer. O corpo dele aprendia, mesmo que a consciência não registrasse. Exatamente. Isso mostrou que a memória de habilidades como andar de bicicleta usa outras áreas do cérebro, que não dependem do hipocampo. Isso muda tudo sobre como eu penso em estudar. Explica todas as noites que eu passei virada antes de uma prova, relendo a mesma coisa 1000 vezes para chegar na hora e dar um branco. Pois é. Eu achava que era falta de esforço, mas na verdade eu não estava dando tempo para o gerente de projetos, o hipocampo, fazer o trabalho dele. Exato. A consolidação precisa de tempo e repetição espaçada. Estudar na véspera é como salvar um monte de arquivo numa pasta temporária e puxar o computador da tomada. Quase nada vai para o arquivo de longo prazo. Fica claro que o cérebro não é só um computador, é um órgão biológico vivo. Então imagino que a forma como a gente trata o nosso corpo, sono, estresse, deve ter um impacto gigantesco nisso. Gigantesco é a palavra. A aprendizagem não acontece no vácuo. E se você tivesse que chutar, qual seria a principal ferramenta de manutenção que o cérebro tem para garantir que o aprendizado dê certo? Olha, pela minha experiência de tentar resolver um problema, não conseguir, dormir e acordar com a resposta, eu diria que é o sono. Sem a menor dúvida. O sono não é tempo perdido. Durante o sono, o cérebro está trabalhando freneticamente. Ele está repassando as experiências do dia, fortalecendo as sinapses importantes. Aquelas que a gente usou para estudar? Isso. E ao mesmo tempo, ele vai podando, limpando as conexões que não são tão relevantes. É um processo de otimização essencial. Existem dados práticos sobre isso? Tipo, uma soneca depois de estudar. Ajuda mesmo? Ajuda. O e-book cita estudos brasileiros que mostram que sonecas de 30 a 60 minutos depois de uma aula melhoram a retenção do conteúdo em cerca de 10%. 10%? É bastante coisa. É muito. O descanso não é uma pausa no aprendizado. Ele é parte do processo. Ok, então o sono é o herói da história. E qual é o vilão? O que mais sabota a nossa capacidade de aprender? O estresse crônico. Quando a gente está estressado, o corpo ativa um sistema de resposta e libera um hormônio chamado cortisol. Em doses pequenas, ele é útil, deixa a gente alerta. O problema é quando o estresse não vai embora. Tipo aquela semana de provas, ou um projeto com prazo apertado no trabalho. Exatamente. A liberação constante de cortisol é nociva para o cérebro.
E o alvo principal é justamente o nosso gerente de projetos, o hipocampo. Ah, não. Pois é, níveis altos de cortisol por muito tempo podem ser tóxicos para os neurônios do hipocampo, podem causar atrofia, um encolhimento da área. O estresse não só distrai, ele danifica fisicamente a máquina de criar memórias. Isso é assustador. Quer dizer que o estresse de não conseguir estudar para a prova pode estar literalmente me impedindo de estudar para a prova? É um ciclo vicioso. É o ciclo vicioso perfeito. Você fica ansioso porque não está aprendendo, a ansiedade libera cortisol, o cortisol prejudica sua capacidade de aprender e isso te deixa mais ansiosa ainda. Nossa, e falando em coisas que afetam o cérebro, a fonte também fala sobre substâncias. Isso me lembra daquelas smart drugs que alguns estudantes usam. É um atalho ou é uma armadilha? É uma armadilha. Segundo a fonte, eles explicam primeiro o sistema de recompensa, que é movido pela dopamina, né? Certo. Prazeres naturais liberam dopamina e motivam a gente. O fato impactante que eles trazem é que algumas substâncias de abuso podem liberar de 2 a 10 vezes mais dopamina que as recompensas naturais. Elas meio que sequestram o sistema. E as smart drugs? O alerta dos pesquisadores da USP é bem sério. O uso sem supervisão, especialmente em cérebros em desenvolvimento, é um risco. Em vez de otimizar, elas podem desregular todo o sistema, prejudicando a plasticidade do cérebro a longo prazo. Ok, então já vimos como o cérebro constrói o conhecimento, como a memória se consolida e o que ajuda ou atrapalha. Chegou a hora do guia do usuário. Com base nisso tudo, quais são as estratégias mais eficazes que o material nos oferece? Eles resumem em alguns pilares. O primeiro, e talvez o mais poderoso, é o estudo ativo. É abandonar a passividade de só reler ou grifar. E como a gente faz isso na prática? A melhor técnica é a prática de lembrar. Depois de ler uma página, feche o livro e tenta recordar com as suas palavras o que acabou de ler. Ah, claro! Ou melhor ainda, tenta explicar o conteúdo para outra pessoa. Faz todo sentido. Quando você tenta explicar, você está forçando aquele neurônio conceito a se conectar com outros. Está construindo as pontes ativamente. É a aplicação direta daquele princípio. A segunda estratégia é a prática distribuída. É o oposto de estudar tudo de uma vez. É muito mais eficiente estudar 1 hora por dia, por 5 dias, do que 5 horas seguidas na véspera. É dar tempo para o hipocampo consolidar as informações, noite após noite. Isso. O que nos leva à terceira, o descanso estratégico. Uma boa noite de sono, que não é negociável, e também pausas curtas durante o estudo. E aqui tem um alerta importante. Uma pausa de 15 minutos para rolar o feed de rede social não é descanso. Descanso de verdade é não fazer nada, caminhar, olhar pela janela. Certo. E para lidar com aquele ciclo vicioso do estresse, existe alguma ferramenta prática, um freio de emergência para quando a ansiedade aperta? Sim. E a que eles sugerem é surpreendentemente simples e eficaz. A técnica da respiração cíclica. Respiração cíclica? Como funciona? É bem simples. Você inspira fundo pelo nariz. Quando o pulmão estiver cheio, você dá uma segunda inspirada curtinha e rápida para encher ao máximo. E aí, solta o ar longa e lentamente pela boca. Entendi. Fazer isso por uns 5 minutos pode reduzir muito a resposta fisiológica ao estresse, acalmando o sistema nervoso e criando um estado muito melhor para o cérebro aprender. Então, resumindo tudo, a grande mensagem é que o nosso cérebro não é uma caixa preta. Ele tem regras biológicas, ele precisa criar conexões, precisa de sono para consolidar e precisa de um ambiente com menos estresse tóxico. Entender essas regras nos dá o poder de trabalhar a favor do cérebro e não contra ele. Perfeitamente resumido, e isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. A fonte que a gente analisou foca em estratégias individuais, o que é ótimo, mas isso levanta uma questão maior, né? Qual? Se a ciência mostra tão claramente que a aprendizagem depende de sono, de segurança emocional, de estudo espaçado, como é que as nossas escolas, universidades e locais de trabalho estão estruturados? A gente está criando ambientes que trabalham com a nossa biologia
ou a gente está constantemente, talvez sem nem perceber, lutando contra ela?